Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Na tarde de hoje, nós iremos retomar a exposição de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na tarde de hoje será o capítulo primeiro, tem por título Não Vim Destruir a Lei. Então, é uma boa oportunidade para quem talvez esteja começando e quiser fazer todo um ciclo, todo um encadeamento de compreensão da mensagem desta obra, né, uma das obras básicas do Espiritismo. Então fica o convite, tá? Nós teremos então uma sequência de 27 semanas, são 27 capítulos que serão expostos, de forma a nos desenvolver uma compreensão mais ampla da nossa própria natureza, da mensagem de Jesus, dos propósitos da vida, dos objetivos e dos fundamentos morais que regem a vida. Tá? Então fica feito o convite, tá? O Geis irá expor para nós hoje, nesse primeiro momento. Quem está aqui presencialmente depois, se quiser aguardar para ou conversar em particular ou ir aos passes, é só aguardar, tá? E quem de forma remota, tá, pela internet, vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais, se quiserem mandar alguma mensagem, alguma dúvida, ou se fazer presente aqui no centro da cidade de Rio Grande, aqui na rua Vice-Almirante Abreu 568, tá? Sejam bem-vindos, fica o convite. Essa mesma atividade que ocorre hoje, sábado, às 16 horas, também ocorre na terça-feira à noite, às 20h30. Tá? E nas segundas-feiras à noite, tem os estudos do Livro dos Espíritos. Tá? Então, fica feito o convite, tá? Que a gente consiga prestar bastante atenção, pensar, refletir. Então, tenhamos todos uma boa palestra. Eu passo a palavra ao Geison. Boa tarde, pessoal. Então, recomeçamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Já que a gente vai recomeçar, é justo a gente fazer uma pergunta, né? Que é, para que a gente lê e estuda o Evangelho de uma forma geral? Para que é o esforço religioso que a gente tem? Para que vocês vêm aqui, né? Quem está assistindo lá, acompanhando em casa, acompanhando no celular, para que faz isso? Vocês notem que, se a gente for olhar um pouquinho da história, todo mundo conhece, lembra, nem que seja um pouquinho do colégio. A gente As religiões, elas ficaram associadas, infelizmente, a trocas, né, com as trocas que se habituou a fazer. Então, quando a gente está mal, com algum problema, de qualquer ordem, a gente se acostumou, foi até treinado para fazer isso, né, vai lá na religião, pede ajuda, oferece alguma coisa, dependendo da religião, te cobra alguma coisa, ou mesmo te pede para fazer algum ritual, algumas orações, para ver se resolve o teu problema. Se não resolver, aí tu vai apelar para religiões em que já a figura divina de Deus fica em segundo plano, e aí eu vou negociar com os próprios espíritos. Eu nem sei como é que funciona, não sei quem são esses espíritos, mas dizem que se eu for lá e pedir, daqui a pouco faço também um trato com eles e eles me ajudam. E isso tem sido a história da humanidade. Não é muito diferente para o que acontecia, e ainda acontece em algumas regiões do globo, mas mais intensamente, alguns séculos atrás, chamados povos pagãos, que acreditavam em muitos deuses, faziam essas coisas. Inicialmente levavam vegetais, rabanetes, tomates e coisas do tipo para fazer oferenda. Era assim. Sabe que vocês passam, às vezes, num cruzamento qualquer, tem uma bandeja assim, com fruta, com coisa assim? Não é de agora.
Isso é mais antigo que... É tão antigo quanto o próprio surgimento da civilização. Depois começaram a sacrificar animais. Às vezes vocês passam e veem animais mortos. Galinha. Em alguns lugares, às vezes, até outros animais maiores. Em forma de sacrifício. Porque a ideia do ser humano lá atrás, primitivo, era essa. Bom, se eu peço uma coisa, oferecendo vegetais, não funciona, então eu vou oferecer algo vivo, algo animal, e aí eu vou receber. E isso chegou aos desvarios de se oferecerem pessoas nos rituais de sacrifício. Se oferecerem até crianças. E aí isso começou a ter uma série de alterações, como, por exemplo, alguns requintes, vamos sacrificar virgens. Então elas são puras, na visão também arcaica, e aí vão surtir um efeito melhor ainda. Isso foi a base da estrutura de troca formada com as religiões. Quando mais para trás na história, lá no meio do período neolítico, lá 2.000 anos antes de Cristo para trás, 2.500 anos para trás, aconteciam tempestades que arrasavam as aldeias. As pessoas acreditavam que os deuses estavam bravos. E aí o que eles tinham que fazer? Apaziguar os deuses. Como é que eles iam fazer isso? Troca ritual desses que eu acabei de falar. Não é muito diferente do que a gente faz hoje. Tá dando as coisas erradas na minha vida, eu vou lá tentar apaziguar os deuses. Eu vou lá tentar fazer uma troca com Deus. Eu vou lá tentar conseguir alguma coisa para melhorar a minha situação. Isso... A gente se acostumou com um absurdo, inclusive fazer coisas que não tem nenhuma relação de causa e consequência, vocês se dão conta? Por exemplo, a pessoa acha que ela quer conseguir um emprego. Ela está sem emprego. Aí ela vai lá na religião, ela faz uma promessa. Se ela fizer uma repetição de 2.000 vezes a mesma oração, ou se ela subir uma escadaria de não sei aonde de joelho, o que isso tem a ver com o concurso dela? Aumenta o conhecimento dela sobre o tema do concurso? Não. Aumenta a inteligência dela? Não. Não faz nada. Talvez a outra pessoa que vai concorrer lá junto no concurso, que não fez nada disso, mas estudou, se dedicou, perdeu muitas vezes noites, sacrificou o lazer para se capacitar, mereça muito mais. Justamente por ter se dedicado e trabalhado para isso. Mas eu prefiro acreditar que através de um ritual eu vou conseguir um benefício. Deus vai desconsiderar todo o esforço daquela pessoa e me dar preferência porque eu estou indo lá fazer alguma coisa dessas. Que critério de justiça haveria nisso? Para considerar que tem algum critério nisso, então, Deus teria que ser alguém que espera que as pessoas a quem ele mesmo criou vão ir aos centros religiosos de diversas ordens para puxar o saco dele, para
simplesmente fazer algum ato na direção dele. Ele diz, como esse gosta de mim, como esse está vindo aqui se preocupar comigo, então eu vou beneficiar ele. E quando nós aqui, na nossa relação de sociedade, a gente encontra uma pessoa que não é assim, a gente encontra uma pessoa que é justa, que não puxa, como a gente costuma dizer, a brasa para o seu assado, a gente admira. A pessoa consegue ser imparcial, mesmo quando não lhe favorece, a gente acha legal, a gente acha bonito. Deus seria negociante. Mas isso também vem do próprio processo de compreensão ao longo do tempo. As pessoas acreditavam que os deuses... Olhem as mitologias. Também a gente ouviu um pouquinho ali, mitologia grega, mitologia romana. A gente ouviu determinadas coisas. Como é que eram os deuses? Eles brigavam entre si, e tinham ciúmes, e traíam, e um queria ser mais poderoso que o outro. É uma tentativa do ser humano de explicar uma coisa que ele não compreende direito através de um comportamento humano. E aí nós somos os mesmos espíritos, vamos reencarnando. E a gente traz isso, mesmo hoje, compreendendo um pouco mais, a ideia do monoteísmo, a ideia de um único Deus, que é estabelecida de forma mais forte hoje no mundo, bastante significativamente aqui no Ocidente, mas herda essas características da nossa forma de pensar anterior, como se Deus também tivesse essas características. Aí a gente diz que Deus é justo e bom, mas, por outro lado, aceita essas ideias que são de alguém que não é justo e bom, alguém que dá preferência para quem mais lhe venha na sua direção e puxa o saco, para usar uma expressão bem comum. Então, para que isso? Qual é o objetivo disso? Se não é para fazer trocas, é para quê? Se não é para se beneficiar, é para quê? Aí eu vou ler a passagem que dá título ao capítulo, porque ela é uma síntese disso. Não tenho muito tempo, mas vamos lá. Diz assim, ela é curtinha. Vocês encontram na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim, não penseis que eu tenha vindo, isso é Jesus falando, tá? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Falando para as pessoas, não pensem que eu vim aqui para destruir a lei ou destruir os profetas. Não vim para isso. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Eu vou explicar em seguida. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. São as duas letras menores do alfabeto hebraico. Ou seja, até que as menores coisinhas não sejam cumpridas. Essa é a ideia. Tudo vai ser cumprido. De que lei que ele está falando? Por quê? Aí eu vou fazer uma passagem rápida aqui. Jesus não tinha uma religião específica. Se a gente vai dizer que Jesus tinha uma religião, ele era judeu, como todo mundo lá da região da época. O judaísmo já existia desde 2000 anos antes dele, fundado por Abraão. 1300 anos antes dele, ou seja, uns 700 anos depois de Abraão, tem Moisés, que é mais conhecido, que liberta lá o povo hebreu que estava escravizado no Egito, cria os famosos 10 mandamentos para poder disciplinar o povo, que tinha convivido com os egípcios nessa religião egípcia, que tinha muitos deuses, sai cheio de vícios e de tendências. Ele precisa corrigir isso. Então ele começa a criar determinadas leis, códigos para reger isso, reger o comportamento do povo.
A estrutura dorsal são justamente os 10 mandamentos. Isso faz com que o sentimento do povo de religiosidade, de relação com Deus, de respeito a Deus, comece a renascer. 1.300 anos depois, então, nasce Jesus. Jesus ensina e demonstra a vivência. Quem são os profetas de quem ele fala? Pessoas, espíritos, que nasceram lá no meio daquela comunidade e viveram de uma forma mais equilibrada que a média. Serviram de modelo e guias para o povo. Aquilo não ficava só em teoria. Até Moisés, de Abraão a Moisés, 700 anos, as coisas foram sendo passadas de pai para filho, de pessoa para pessoa, verbalmente. As coisas começaram a ser escritas mesmo a partir de Moisés. Ele escreve os 5 primeiros livros, chamados Torá, vocês já ouviram falar essa palavra, muito provavelmente, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois, na sequência de Moisés, tem uma série de profetas que falam, se relacionam com o povo, e as histórias deles também são narradas e escritas. Por isso que hoje, se vocês pegam a Bíblia e vocês vão ver lá, tem lá o livro disso, o livro daquilo, o livro de Isaías, são profetas. O livro de Daniel, são pessoas. Qual é a diferença deles? Eram pessoas muito equilibradas. Que não só falavam, eles viviam. Viviam num padrão de honradez, preocupados com os demais, em ajudar o povo, e eram muito respeitados. Quando Jesus fala deles, que não veio destruir os profetas, alguns deles, inclusive, diriam que o Messias viria. E Jesus nasceria mais para frente. Alguém com mais capacidade que eles próprios nasceria. E viveria, em essência, a lei. Até então, a quem eles achavam, a que lei eles achavam que estava sendo referido? A lei deles lá. Essas coisas escritas por Moisés, por todo mundo. Pelos que vieram depois, pelos profetas. Só que Jesus não está se referindo a isso. A lei que ele está falando que não vai passar é a lei divina. Então, isso significa dizer que existe uma lei. Deus criou o mundo com leis. Essas leis regem o mundo físico, essas que a gente estuda no colégio. Se eu pegar um objeto e jogar ele com uma determinada força, uma determinada intensidade, eu consigo prever onde é que ele vai cair lá. Quem é que estudou isso lá? O cientista que enunciou isso, pelo menos um dos mais famosos, Isaac Newton. Ele estudou uma coisa que já existia. Quem criou dessa maneira foi Deus. Mas não só isso, não só as leis materiais que regem o mundo material, a relação entre as partículas, as moléculas, a atração e a repulsão, não é só isso. Mas também as leis morais. O que nos leva a ser feliz? O que nos gera crise, culpa, transtorno? Existe um código, existem leis que regem isso também. Jesus se preocupou muito mais com essa parte moral. Essa parte que nos ensina a separar aquilo que nos leva na direção de viver mais felizes, mais em paz consigo próprios, daquilo que nos gera conturbação, arrependimento, remorso, dificuldade. E ele mostrou na própria vida que mesmo com pressões, com dificuldades, com chantagens, com abandonos, com coisas assim, é possível te manter na direção do que é equilibrado. Mesmo que muitas vezes te tenha um custo alto, mesmo que tu seja incompreendido, mesmo que tu seja abandonado. Ele fez isso num grau maior que dos profetas que vieram antes dele. E mesmo dos profetas que vieram depois dele. Ele conseguiu fazer
De uma maneira que até hoje nós estamos falando dele. Pessoas que entenderam isso, se tocaram com o exemplo dele, viveram como ele viveu, ou se esforçaram para viver como ele viveu. Também passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, para sustentar em si a vivência dos valores, muitas vezes incompreendidos pela família, abandonados. Muitas vezes mortos, trucidados pela sociedade, pelos contextos de época em que viveram. Mas sustentaram com um exemplo, contaminaram, no bom sentido, contagiaram outras pessoas que viram isso, se motivaram e passaram também a querer viver daquela maneira. E assim, o cristianismo, que é simplesmente a vivência de Jesus na Terra, foi sendo passada. Chegou até nós. Então ele veio cumprir aquilo que tinha sido escrito, aquilo que tinha sido dito pelos profetas, aquilo que tinha sido vivido em menor grau por eles. Para quê? Ainda para quê? Para que esses profetas vieram antes? Para que veio Jesus? Justamente para ensinar esse norte, como viver. Hoje, a gente procura ajuda, a gente procura as trocas nas religiões, mas a gente procura isso porque antes a gente fez alguma coisa que a gente meteu os pés pelas mãos. Porque antes tem alguma coisa que a gente não consegue compreender. Se a gente se dedicasse a entender por que as coisas são como são, se a gente entendesse quem nós somos, se a gente fosse honesto consigo e usasse os ensinamentos dele como referência para isso, comparar como a gente age, como a gente sente com aquilo que ele ensinou e que ele viveu, a gente encontraria meios de se transformar. E agindo de uma outra maneira, as consequências seriam outras. Em vez de ficar indo numa religião para conseguir alguma coisa, para passar num concurso, para usar aquele mesmo exemplo, eu iria me dedicar. Mas mais que isso, eu iria também me esforçar para entender, ao mesmo tempo que eu faço, cuido dessas coisas materiais que são necessárias, eu preciso me sustentar, não posso ser um peso para a sociedade, mas eu iria procurar entender mais sobre as leis que regem a vida. Por que as coisas são como são? Por que se sofre? Por que crianças, já desde tenra-idade, passam por problemas? Por que pessoas ditas boas sofrem? E aquelas que parecem que não são boas, parecem que se dão bem? Por que se morre cedo? Por que essas coisas acontecem? Aí Jesus pegou e falou o seguinte: olha, eu vim aqui, eu estou explicando, eu estou mostrando para vocês, mas eu sei que por causa dos interesses materiais, vão distorcer tudo que eu estou falando. Ele fala isso, está na Bíblia, na própria Bíblia. Ele fala sobre isso. Olha, vai ser assim. Vão vir problemas. O que eu estou falando vai ser distorcido. Vão usar o que eu estou falando para fazer política, para fazer manipulação do povo, para busca de poder. Isso vai acontecer. E aí vem os 2000 anos que se seguem após o nascimento dele. Ele morre com 33 anos, então ele morre no ano 33. E até 1854, que é quando é publicada a primeira edição, 1857, que é quando é publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, isso tudo acontece. Ele disse assim, olha, tudo bem, isso vai acontecer, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Depois que isso tudo já tiver acontecido,
e tiver gerado o amadurecimento necessário, eu vou pedir ao Pai que envie para vocês uma nova ajuda. Um outro consolador. Eu sou um, vou pedir para que ele mande outro. Mas um que fique com vocês de vez. Porque eu estou encarnado, esse corpo vai morrer. Então, eu vou pedir que ele mande um que não dependa disso, que fique com. Esse novo consolador, ele vai lembrar as coisas que eu falei, recolocar no lugar o que tiver sido distorcido. Na pureza original, como foi, como eu falei. Mas mais que isso, vai ensinar algumas coisas, vai aprofundar algumas coisas que hoje eu não posso falar, porque falta maturidade. Aí, em 1857, o Kardec, que na verdade é simplesmente alguém que organizou. Quando eu falo simplesmente, eu não estou diminuindo o trabalho dele, que é muito difícil de ser feito, de organizar a doutrina, mas como ele mesmo disse, não criou, não organizou esse material dele. Ele pegou informações que foram passadas pelos espíritos através de médiuns, da mediunidade. E sempre existiu na mediunidade, no mundo. Não passou a existir a partir do momento em que surge o espiritismo. O espiritismo só explica isso, que nem Newton explicou uma lei de gravidade que já existia. Da mesma maneira, ele explica algo que já existe, de forma metódica. E esses espíritos formam o arcabouço do que são hoje essas explicações que a gente tem e que formam, como um dos livros base, esse que a gente está lendo aqui hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o mesmo Evangelho, com os mesmos ensinamentos de Jesus, mas com algumas explicações dos Espíritos a respeito. Dando as respostas, fazendo chaveamento para que a gente possa entender. Aqui, muitas daquelas parábolas, daquelas histórias que Jesus falava e se referia, se trata. De que se trata? Para que a gente possa compreender com mais fé. A fé possa ser raciocinada, ela possa ser fruto de algo que a gente compreende e não de algo que vem em algum lugar e alguém diz e eu fico lá escutando porque eu estou esperando para tomar passe, porque eu estou esperando para receber a comunhão, o benefício. E eu nem presto atenção direito. Não mexe na minha vida, não mexe nos meus valores. Eu volto e continuo exatamente igual. Certamente, se vocês quiserem, vocês vão encontrar no acervo aqui da Sociedade no YouTube vídeos desse primeiro capítulo explicando em detalhes o processo histórico. Eu não estou aqui hoje querendo chamar a atenção tanto para o processo histórico. Eu estou querendo que vocês se deem conta que tudo isso é um esforço de Deus na direção de nos instruir, para que a gente entenda quais são os fundamentos da vida. Todas essas pessoas, esses espíritos mais evoluídos que nasceram entre nós, vieram para dar exemplo, nos ajudar. Vieram para ensinar alguma coisa. Isso não aconteceu apenas nessas religiões que eu falei. Outras religiões no Oriente, no mundo inteiro, outras até desconhecidas, recebem espíritos nobres que tentam, através dessas religiões, instruir o povo para que eles possam sair do patamar, que a gente possa sair do patamar de ignorância em que a gente se encontra e melhorar um pouco, se espiritualizar um pouco. Não viver apenas pelo aqui e pelo agora, pelo sensorial, pelo imediato. Que a gente possa encontrar recursos em nós para lidar com as dificuldades da matéria. Ter mais paciência,
mais tolerância, mais determinação. Enfim. Como conviver, por exemplo, com a morte de alguém, sem se abalar, sentindo saudade, mas sem se desesperar? Como conviver com uma doença? Como conviver com uma limitação material de falta de dinheiro, falta de perspectiva, uma frustração? Como conviver com essas coisas todas, sendo nós espíritos que estamos encarnados num momento e daqui a pouco já não estaremos mais? Como viver dentro desse mundo encarnado, sabendo que a gente vai morrer, mas sem desprezar as experiências que a gente passa aqui. E ao mesmo tempo se preparando para o que virá depois. Como fazer de cada dificuldade da vida uma lição? Se vocês começarem a ler esse livro aqui, a ouvir os capítulos dele, vocês vão se dar conta que cada instrução é para isso. Vocês vão entender por que ele fala em perdão. Porque muitas vezes quando a gente se magoa e se afeta, a gente precisa aprender a perdoar, porque senão quem carrega isso somos nós. Por que ele fala em amar os inimigos? Por que ele fala em honrar pai e mãe? Por que ele fala que fora da caridade não há salvação? O que é isso? Cada coisa dessa é algo que pode ser empregado na prática da nossa vida, no dia a dia, em situações corriqueiras. E a gente está aqui, muitas vezes, como eu disse no início, está interessado em resolver a nossa angústia, o nosso problema, para poder voltar para a vida. Enquanto que a ação divina, ela vai permanecer pelo tempo que for, tentando nos instruir, através desses exemplos de espíritos mais nobres, através da mediunidade, que depois também a gente vai falar, tem um capítulo só para isso, como que se relacionam os desencarnados com os encarnados, por quê? Através dessa mediunidade trazendo lições, esclarecimentos. Então, que assim a gente não fique tão voltado apenas para a relação do pedir, de estabelecer trocas. Mas se dê conta que para que a gente possa aprender alguma coisa, para que a gente possa se capacitar em alguma coisa, que a gente consiga atravessar um problema de outra maneira, precisa de algum esforço, alguma dedicação, algo que a gente se esforce por entender e depois se esforce por botar em prática lá na nossa vida. Esse é o fundamento básico, de forma simples, desse livro e dessas atividades que a gente faz. Depois, se vocês quiserem aprofundar mais a compreensão, a gente tem atividades de estudo, muitos de vocês já participam. Como o diretor falou, a gente convida quem está assistindo, se quiser vir aqui estudar e aprender, mas sempre vai ser algo que é derivado por pessoas. As trocas não funcionam. Deus ajuda como um investimento para que a gente, recebendo isso, aprenda e se motive. Mas não por troca. A gente não tem nada que ele precise, uma vez que ele criou tudo. Até a próxima. Tudo bem? Então, eu esqueci de avisar no início, vocês que estão vendo a palestra
até os que estão aqui presentes, ajudem a compartilhar esse conteúdo para que chegue a mais pessoas, para que o esclarecimento se amplie, né? Lá no YouTube, lá, peguem o link lá, compartilhe, dá para mandar no WhatsApp, passem para amigos, familiares, enfim, né? Se vocês puderem compartilhar, vocês vão estar ajudando em muito, tá? E quem quiser aguardar o passe, em breve a gente vai chamar.